Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no meu canal. Quero dar boas-vindas para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Espero que você possa gostar do conteúdo e dos conteúdos que eu venho entregando aqui no meu canal no YouTube. Para você que é novo, então, eu te convido a ativar o sininho para você poder receber notificações, né, dos materiais que eu venho entregando aqui. E para você que já tem passado por aqui outras vezes, né, sinta-se à vontade para apreciar esse material. Espero que vocês gostem. O assunto deste vídeo, ele diz falar sobre ferramentas para poder lidar com a ansiedade. Na verdade, eu não venho trazer ferramentas para que você possa lidar com a ansiedade. Eu venho falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que já faz um tempo que ele está aqui permeando o meu campo de percepção, o meu sentir, por conta de volta e meia chegarem pedidos, sejam pedidos no consultório de clientes, sejam pedidos de psicólogos que me acompanham, me pedindo aí quais ferramentas possíveis para usar, né? Nesses momentos de tanta intensidade que a ansiedade causa, né, quando ela está num ponto muito exacerbado. E aí, sabe que quando esses pedidos chegam para mim, eu fico muito reflexiva sobre esse assunto, porque me gera uma certa curiosidade, mas também me gera uma preocupação. Eu fico curiosa por perceber o quanto que muitas vezes as pessoas querem de fato se livrar dessa emoção indesejada, quando ela está num nível muito intenso, e eu entendo perfeitamente quando isso está acontecendo. De fato, quando nós estamos muito ansiosos, isso é muito desagradável. A ansiedade, ela atrapalha a nossa capacidade de podermos estar na presença, de estarmos no aqui e agora, vivendo o que é possível para aquele momento, porque ela tende a nos projetar para alguma situação que nós acabamos criando, idealizando, construindo aí alguns ideais de coisas que ainda não chegaram e passamos a viver aquilo que ainda não chegou, né? Passamos a otimizar, passamos a dar forma, passamos a dar visibilidade para algumas situações que elas ainda não chegaram, mas nós trazemos ela para perto. Isso impede com que a gente viva o que de fato está acontecendo à nossa volta. Essa é a parte desagradável de quando a gente está vivendo um índice de ansiedade muito grande. E aí eu fico muito curiosa do quanto as pessoas querem encontrar maneiras de se livrar, né, dessas sensações que a ansiedade causa, mas que no tocante, muitas vezes eu entendo que às vezes a pessoa nem se dá conta de que por debaixo dessa emoção existem aí muitas questões, muitos fatores importantes a serem olhados. Porque eu estou trazendo essa reflexão aqui para vocês. Me preocupa muito quando alguém me pede uma ferramenta, porque a ferramenta ela pode ajudar de uma maneira momentânea a diminuir alguns sintomas que a ansiedade causa. Como autorregular o batimento cardíaco, diminuir um pouco a sudorese, autorregular a respiração, pode te ajudar a te trazer para a presença, para observar as coisas que estão à volta. Mas de todo modo, ela não vai ajudar você, essa ferramenta, a identificar quais são as causas, o que é que está por baixo, o que é que permeia em você o fato de você estar volta e meia se sentindo ansioso. Ou seja, a ferramenta ela vai cuidar de algo emergente para te autorregular, mas vai ser necessário compreender que você precisa ir buscar qual é a causa dessa problemática. O que está causando a tua ansiedade? Por exemplo,
Às vezes uma pessoa pode estar se sentindo ansiosa porque ela vai fazer uma viagem de avião e é a primeira vez que ela vai fazer isso na vida. E aí o fato dela ter que viajar a primeira vez de avião, e talvez ela já tenha aí algumas memórias de algumas situações que já aconteceram com algumas pessoas que viajaram, né, que houve aí alguns desastres aéreos, e ela pode estar com essas informações, isso ativar um medo de que talvez ela possa viver essa situação, e aí ela ir ter que viajar de avião, ela vai se sentir ansiosa, porque cada vez mais que chega a data. Exemplo, né? Uma outra pessoa que vai fazer uma viagem de avião, ela pode se sentir ansiosa, porque talvez ela vai ter que deixar algumas coisas no comando de uma outra pessoa para poder fazer aquela viagem. E se ela for, por exemplo, uma pessoa muito controladora, muito dominadora, ela pode se sentir muito ansiosa, porque talvez ela pode imaginar que a pessoa não vai fazer como ela, que as pessoas vão, que o filho vai ficar em casa com a babá, e ela talvez não vai entender que a babá não vai cuidar como deveria cuidar, ou que vai ter que ficar com a avó ou com o vô e aí ficar preocupado porque vai dar trabalho para essa avó e para esse vô. Ou seja, inúmeras coisas que podem surgir, ou seja, inúmeras situações podem ser antecipadas nessa pessoa antes mesmo que ela vá realizar o que ela precisa. Aí ela se sente ansiosa. Então veja só aqui a gente já consegue perceber que existem fatores que é a especificidade de cada pessoa, e esses fatores eles não vão estar iguais para todos nós. Estou falando aqui de um recorte muito pequeno, peguei o exemplo da viagem de avião, e que pode estar gerando ansiedade de por maneiras diferentes, por motivos diferentes nessas pessoas. Então, a ferramenta, ela pode, de repente, uma ferramenta para poder melhorar a respiração, desenvolver um yoga naquele momento da crise, fazer um exercício de atenção plena, até mesmo um autofoxe. Mas o que vai acontecer é que essas ferramentas, elas vão te auxiliar para aquele momento, mas elas não vão, de maneira alguma, trabalhar na causa. O que é que está acontecendo com você, que você tem estado, volta e meia, se sentindo muito ansioso ou ansiosa. Compreende? Então, por isso que para mim, quando se pensa em ferramenta para poder trabalhar a ansiedade, a gente precisa tomar um certo cuidado a serviço de que nós estamos utilizando essa ferramenta. Aí aqui pensando, para você que é psicólogo, que de repente sai por aí entregando ferramenta para as pessoas, ferramentas, e isso pode se tornar perigoso porque minimiza, simplifica, né, esse sofrimento que tem uma magnitude, tem uma complexidade, que precisa ser olhado na subjetividade de cada pessoa, precisa ser olhado na condição no qual essa pessoa está vivendo naquele momento, precisa ser olhado o ambiente do qual ela faz parte, precisa ser olhado uma série de fatores. Muitas vezes existem aí questões biológicas que precisam ser olhadas. Então, não tem como a gente entender que uma ferramenta ela vai ser aí a solução para esse problema de quando alguém nos pede para que ela possa lidar melhor com a ansiedade, né? Tudo bem, a ferramenta vai te ajudar a lidar com a ansiedade naquele momento, mas você vai precisar, em algum momento, parar e compreender. Você vai precisar parar e fazer aí alguma autorreflexão, ou até mesmo sentar com um profissional para poder te ajudar a refletir sobre questões suas, questões que envolvem as tuas experiências, que podem estar te levando para esse lugar de ansiedade no nível exacerbado, e que por isso você tem se experimentado assim constantemente. Entendem a importância de a gente poder diferenciar que a ferramenta ela pode sim, de novo, nos auxiliar de uma maneira pontual para uma situação da qual nós estamos vivendo, mas ela não é o recurso final.
O recurso final é você, de fato, se propor a passar por um processo de psicoterapia para poder você desenvolver autoconhecimento, para você conhecer a pessoa que você é, para você compreender o que é que acontece comigo, que eu estou com dificuldade de poder me manter aqui na presença e viver uma coisa de cada vez. O que acontece comigo, que eu acabo indo muito lá para frente, me projetando para o futuro, me colocando numa expectativa a todo tempo, entendendo que as expectativas elas são importantes, mas elas não podem nos atrapalhar a ponto da gente não conseguir estar presente, né? Às vezes existem aquelas pessoas com nível de ansiedade tão grande que elas chegam em um determinado lugar de onde elas tinham se proposto a chegar, e quando elas chegam, elas perguntam: aonde nós vamos depois? O que nós vamos fazer agora? Ou seja, ela mal chegou e ela já está de novo lançada lá para frente, né? Ou seja, ela não curtiu, ela não viveu esse momento. Então a gente precisa cuidar. O que é que está acontecendo que a gente não, que essa pessoa não está conseguindo ficar na presença, seja na presença dela, com ela, seja na presença com esse outro que está com ela, do lado dela, porque às vezes a pessoa nem repara quem está do lado. Eu estou trazendo nesse vídeo alguns elementos para você fazer uma reflexão, essa é a minha intenção, que você possa fazer uma reflexão sobre esse pedido de ferramenta para poder aprender a lidar com a ansiedade. Entendendo que a ansiedade ela é importante, não tem como a gente tirar a ansiedade, como muitas vezes algumas pessoas me pedem, né? Eu gostaria de que você me ajudasse a tirar essa ansiedade, ela me atrapalha, eu não quero mais me sentir ansioso. E de fato eu entendo o que a pessoa está dizendo, ela não quer mais sentir aquele estado do qual a ansiedade, numa intensidade muito grande, causa nela. É isso que ela está dizendo, né? Porque não tem como a gente tirar essa emoção por completo, não vai existir, até porque é a ansiedade que coloca a gente em movimento, é ela que nos propõe a ir em busca, a experimentar coisas novas, a projetar algo que a gente quer alcançar, a dar visibilidade para aquilo que ainda não chegou. Só que a gente precisa entender que a gente não pode viver lá na frente, a gente vive aqui, né? As coisas acontecem agora. A gente pode sim nos lançar para planejar um caminho. Teve uma ocasião que eu escutei de um psicólogo lá da PUC do Paraná, aqui da região sul, que para mim expressou muito, né? Talvez um dos grandes motivos que podem estar gerando esse sofrimento em massa, a gente ter um número alto de pessoas nesse momento vivido sofrendo de ansiedade, né? E na ocasião ele trazia uma explicação que para mim fez muito sentido sobre as expectativas e as possibilidades. Então ele trouxe uma metáfora e eu quero dividir aqui com vocês, que talvez essa metáfora pode também ilustrar uma maior compreensão do que é que eu estou falando aqui neste vídeo, mais especificamente sobre o uso de ferramentas para poder lidar com a ansiedade, entender um pouco o que acontece com a gente quando a gente está permeado num nível muito alto de expectativa. Então, na ocasião, ele dizia assim: imagine que daí onde você está agora, e eu vou te convidar para você fazer esse exercício comigo, daí onde você está agora, se você tivesse que se locomover, numa distância de 1 quilômetro, por exemplo, 500 metros, talvez até menos, né? E você imaginar como é que você pode fazer esse trajeto. Imagina que vai existir N maneiras de você fazer esse trajeto, seja que você vá a pé, seja que você vá de carro, seja que você vá de bicicleta, seja que você vá correndo, a maneira como você queira fazer esse trajeto. Mas o que eu gostaria de te convidar a imaginar como que você pode fazer esse trajeto. Concordam comigo que nós vamos ter N possibilidades de fazer com que a gente chegue nesse destino? Que a gente pode simplesmente
colocar no mapa, pedir ajuda de um aplicativo e ele dá pra gente um caminho e a gente seguir certinho aquele caminho. Ou a gente pode resolver por a gente mesmo sair para explorar, talvez seja um caminho que a gente não conheça, mas a gente vai explorando as ruas, as esquinas e vai observando até a gente chegar nesse lugar aberto para experimentar esse trajeto. Aí na ocasião, o Adriano Holanda, que é esse professor que passou essa apresentação dessa metáfora que eu achei belíssima, ele disse que a gente pode esticar um tapete de onde a gente está até onde a gente quer chegar. E a gente simplesmente vai passar por cima desse tapete. Está visível, ali está posto o lugar por onde nós queremos passar para chegar no destino do nosso desejo. Ou a gente pode optar por não ter tapete e a gente ir construindo a estrada. A gente pode colocar aí tijolinhos a cada passo para a gente pisar. E assim a gente vai colocando próximo, e a gente vai colocando próximo, e a gente vai construindo essa estrada à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos descobrindo qual é o trajeto que nós vamos construir para chegar onde a gente quer chegar. Eu achei isso muito bonito, porque se a gente pega a primeira ideia de nós colocarmos um tapete e passarmos por ele, concordam comigo que se a gente faz isso, há uma grande chance de nós chegarmos, né, no lugar, porque o tapete está ali. É claro que pode ser que aconteça alguma coisa no caminho que se atravesse e impeça a gente de passar por aquele tapete. A vida é cheia de imprevisibilidades. Mas isso pode trazer uma certa segurança para essa pessoa, né? Porque geralmente a pessoa ansiosa ela busca por segurança. Mas concordam comigo que se você estica esse tapete para poder passar por ele, para chegar onde você precisa chegar, há uma grande chance de você não aproveitar o caminho e você só atravessar o tapete, e que talvez nessa caminhada, à medida que você estava ali passando pelo tapete, você possa estar perdendo a oportunidade de perceber o que está à sua volta, de repente ao longo do caminho até você não querer mais ir para aquele lugar, você ter mudado de ideia, mas como você se propôs, você criou uma meta, né, e você está muito focado na sua meta, você não pode falhar, você tem que passar por aquele tapete. Você vai e você não se dá conta da caminhada, você só está preocupado em chegar, né? Você não se dá conta do processo, você está muito ligado no produto. Acontece que, se a gente vai pensar na vida como um todo, a vida é um constante viraceiro, é um constante movimento que acontece conosco, acontece com tudo à nossa volta. A vida tem vida, tem movimento. E se nós ficarmos engessados, betolados, a termos que passar pelo tapete vermelho, e aqui você pode pensar de maneiras diversas, seja de você querer estar sempre na mesma ideia, de você ter sempre a mesma opinião, de você ficar naquela decisão e eu não vou mudar, enfim, você pode levar isso para N reflexões. Se nós escolhermos viver dessa maneira, concordam comigo que você perde a oportunidade de poder estar em contato com tantas outras possibilidades que você tem, mas que você não vai perceber, porque de novo você está focado em passar pelo tapete e chegar no lugar onde você se determinou a chegar. Veja bem, não estou dizendo aqui que determinação, que foco, que persistência não sejam elementos importantes, eles são, mas é muito importante também nós levarmos em consideração que no momento em que nós nos movimentamos para ir em busca de algo na nossa vida, que nós possamos estar abertos, né?
que a gente possa sair fora do tapete de vez em quando e possa experimentar outros lugares. Então, quando a gente pensa na ideia de expectativa, a expectativa é isso, é você lançar um ponto e você vai somente passar por aquela rua para chegar lá, você vai passar somente por aquele tapete para chegar lá. Agora, já pensou se você faz essa caminhada para chegar nesse ponto de 500 metros, de 1 quilômetro, e você decide não botar tapete nenhum, você decide ir construindo a caminhada, você decide ir botando tijolos por tijolos, ou seja, você vai vivendo as possibilidades de explorar esse trajeto. Que você pode fazer uma linha reta, você pode fazer um zigue-zague, você pode ir, você pode resolver voltar, porque talvez você viu que por ali não vai ser legal, talvez você não se sentiu muito seguro passando por ali, você precisa voltar e vai entrar então na outra esquina. Ah, de repente você viu um café no meio do caminho, você quer parar para tomar um cafezinho, tem tempo. Ou seja, você vai explorando, você olha uma vitrine, conversa com alguém. Isso é pensar numa caminhada olhando as possibilidades que a caminhada dá. Isso é pensar num processo, levando em conta que o processo ele é construído por possibilidades, não por expectativas. Então, quando a gente faz esse exercício, e aí se eu puder olhar isso como uma ferramenta, se vocês quiserem pegar isso como uma ferramenta, né, vocês se desafiarem a cada vez que vocês estiverem diante de algo para ser resolvido, de algo que vocês precisam fazer, seja lá que vocês traçaram alguma meta, tenham um objetivo, mas se experimente colocando aberto, se experimente vivendo as possibilidades dessa caminhada. Vejam que dessa maneira vocês vão ficar mais leves, mais soltos, tendo mais liberdade, mais autonomia, para poder vocês escolherem aquilo que de fato vai fazendo sentido para vocês ao longo do tempo. E é assim que a gente vai entender que muitas vezes, quando as pessoas vivem muito permeadas por expectativas, às vezes as pessoas estão fazendo coisas que elas já nem sabem mais o que é, que já não constrói mais sentido para elas, porque de fato elas se desconectaram da presença. Talvez elas já estejam sentindo dores nos pés, mas elas nem percebem mais o quanto os pés estão doendo, porque ela está simplesmente querendo chegar. E talvez alguém já na caminhada passou por elas e disse, olha, por aí não vai, né? Esse lugar que você está escolhendo não vai ser legal, vai te gerar sofrimento, você vai encontrar algumas situações, a estrada não está boa. Mas às vezes a gente não escuta, porque a gente está tipo o boi, né, que põe aquela proteção nos olhos, a gente está ali muito focado a ponto de não querer olhar mais nada. Não interessa o que as pessoas estão dizendo, não quero escutar. É essa a decisão e ponto, não tem outra alternativa, não vou mudar de ideia. E aí percebam que aí tem uma rigidez também no modo de estar na vida, no modo de estar no mundo. Então aqui eu estou trazendo alguns elementos, né? A gente poderia levar essa conversa para muitos outros lugares, mas a ideia era poder trazer esse exemplo, né, que o professor Adriano apresentou, e para mim ele é um exemplo que faz muito sentido para a gente poder explicar como é viver por meio de possibilidades a nossa caminhada e como é quando a gente vive por meio de expectativas. Para poder entender também um pouco, dar um pouco de visibilidade para quando que nós estamos vivendo uma ansiedade num volume muito alto, né? Que ela está causando aí danos para a nossa mente, para o nosso corpo. Existe até uma toxicidade, né? A gente não conseguir fazer as coisas com mais calma, está muito esbaforido quase sempre. Então, ao trazer esses exemplos é muito mais para te mostrar que as ferramentas elas são importantes, mas a gente vai precisar levar em consideração a nós, a nossa história, o contexto do qual nós estamos vivendo, as pessoas que caminham conosco, quais são os nossos propósitos. Essa é a ideia, né, de você poder refletir. Então eu espero que de algum modo, com tudo isso que eu te disse até agora, que te traga alguma reflexão, certo?
A fala desse vídeo é essa. Eu quero me despedir por aqui. Se caso esse conteúdo ele tenha feito sentido para você, te convido a fazer comentários, a curtir, porque isso vai ser importante para engajar aqui o meu perfil e poder chegar esse conteúdo para mais pessoas poderem também fazerem as suas reflexões. E nós podemos nos ver no próximo conteúdo aqui no meu Instagram, no meu YouTube, desculpa. Mas também, né, já aproveito, já que falei no Instagram, aproveito para te convidar, se você não conhece a minha página no Instagram, te convido a acessar, né, Psicóloga Eliette Sergina. Lá tem bastante conteúdo que eu entrego diariamente, falando da abordagem centrada, seja para profissionais de psicologia, mas seja também para os clientes, né, interessados em psicoterapia individual e casal. Tá certo? Eu sigo por aqui e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.